Quando um boneco macabro descobre que é filho do terrível Chuck, decide fazer um ritual para trazer os seus pais de volta à vida e transferir suas almas para seres humanos, criando uma família de verdade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact, hoje nós recapitularemos a história do filme O Filho de Chuck, de 2004. Então preparem-se, é hora do recap! No aniversário de uma garota chamada Cláudia, ela ganha de presente um boneco de aparência estranha e que a encara de um jeito sombrio. Os pais dela acreditam que isso foi uma brincadeira de mau gosto do seu tio, e então Cláudia guarda o boneco em um baú. Depois da festa, o tal boneco ganha vida e começa a explorar a casa. Ele vê o bolo de aniversário na mesa e pega uma grande faca que estava presa a ele. O brinquedo segue pelas escadas e vê o pai da menina sair do banheiro. Sem tempo para se esconder, ele guarda a faca no bolso de trás da calça e se mantém imóvel. O pai da garota vê o boneco e acha que a filha o deixou ali para assustá-lo. O homem o leva de volta para Cláudia, só que nesse instante, o boneco puxa a faca, enfia no ombro do sujeito e os dois caem do parapeito em direção ao chão. Em seguida, o boneco sobe as escadas novamente e entra no banheiro, onde a mãe de Cláudia toma banho. O brinquedo se aproxima lentamente da banheira e quando a mulher o vê, ela grita desesperada, o que faz o boneco soltar a faca. Ele tenta recuperá-la, só que a mulher escorrega da banheira e cai de cabeça no chão. O boneco fica em choque, mas ao ver pela primeira vez o seu reflexo no espelho, ele se assusta e foge dali. O brinquedo vai até o quarto de Cláudia e a vê na cama, escondida embaixo dos lençóis. Ele puxa a coberta, mas na cama só encontra uma boneca. Logo em seguida, Cláudia aparece na porta e acusa o boneco de ter ferido seus pais. Estranhamente, o boneco fica tão nervoso que faz suas necessidades no chão e a garota começa a caçoar dele por isso. No entanto, tudo aquilo era só um sonho do brinquedo, que é acordado por seu atual dono, o ventríloco chamado Sykes. Além disso, diferente do que seus sonhos mostram, o boneco não é maligno, e sim um ser inocente que deseja saber quem são seus pais verdadeiros. Longe dali, em uma noite de neve, um homem vestido de Papai Noel fala com sua namorada ao telefone. Porém, ela ligou para terminar o relacionamento, o que deixa o sujeito muito irritado. Para piorar as coisas, dentro do saco de presentes que ele levava, um boneco misterioso consegue sair com sua faca e despeja os presentes por todo lugar. Confuso, o homem vestido de Papai Noel procura quem fez isso e encontra o boneco Chuck deitado junto a um túmulo. Enquanto o demente tenta entender como o boneco foi parar ali, atrás dele a boneca Tiffany o agarra pelo pescoço com uma mola. Segundos depois, Chuck desperta, puxa sua faca e corta a barriga e o pescoço do Papai Noel. Porém, o boneco parece estar com defeito e continua a atacar o homem e repetir as mesmas frases várias vezes. Logo é revelado que tudo era só a gravação da cena de um novo filme de Chuck e que os bonecos eram animatrônicos defeituosos. Enquanto os realizadores remontam a cena, a atriz principal Jennifer come um chocolate escondido dos produtores devido à sua dieta. Depois disso, ele fala com sua agente Joan sobre fazer papéis mais importantes, pois não aguenta mais trabalhar em filmes de terror. Perto dali, no set de filmagens, uma jornalista cobre a matéria sobre o novo filme de Chuck. Ela faz uma entrevista com os animatrônicos, bem no momento em que o boneco do ventríloco assiste tudo. No fim da entrevista, Chuck faz um gesto de despedida e o boneco vê na mão dele a mesma marca que ele possui na mão, dizendo que foi feita no Japão. O brinquedo deduz que ele e Tiffany são seus pais verdadeiros e decide procurá-los. Porém, pouco depois, o ventríloco aparece e diz que eles precisam ensaiar um novo número. Dessa vez, o show precisa ser mais insano e para isso o sujeito coloca um rato na gaiola do brinquedo e manda ele finalizar o pobre animal. Em vez disso, o brinquedo o trata com carinho, o que deixa o ventríloco irritado. Ele ameaça queimar o braço do boneco, mas nesse momento o rato morde o dedo do demente, que se desequilibra e cai no chão. O boneco aproveita essa chance e corre pelas ruas em direção a um caminhão de lixo. Graças à sua velocidade, ele consegue saltar até a carroceria e vai embora dali, deixando seu antigo dono para trás. Na manhã seguinte, em Hollywood,
Jennifer ensaia com o produtor Redman para um papel como Virgem Maria. Entretanto, ele decide escolher outra atriz para o seu filme. Mesmo assim, Jennifer quer entrar no filme de qualquer jeito e convida Redman para ir à sua casa. Conquistado por ela, o produtor aceita sem pensar duas vezes. Enquanto isso, o garoto boneco chega no set de filmagens do filme e procura por seus pais. Finalmente, ele os encontra em uma sala com outros bonecos, mas nenhum deles consegue se mexer. Então, o garoto se lembra do colar que seus pais deixaram para ele e vê estranhas inscrições na parte de trás. Ele as lê em voz alta e, de repente, as luzes da sala começam a estourar. Em seguida, os dois bonecos, Chuck e Tiffany, finalmente despertam. No entanto, nenhum deles reconhece o garoto e pergunta de onde ele veio. O brinquedo mostra a marca em sua mão, revelando ser o filho perdido do casal. Ao ouvir isso, Chuck desmaia com essa notícia, mas Tiffany o recebe de braços abertos. No entanto, a reunião é interrompida quando o criador dos animatrônicos chega na sala. Ele pega a Tiffany, que finge estar imóvel, para consertar o seu defeito e levá-la para gravar a próxima cena. No mesmo instante, o seu filho se esconde na sala, enquanto Chuck pega uma corda de aço em um dos armários. Nesse meio tempo, o sujeito desmonta a boneca, só que ao remover os parafusos das costas, ele encontra órgãos reais dentro do animatrônico. O sujeito se assusta e Chuck aproveita a chance e amarra a corda no pescoço dele. Em seguida, Tiffany agarra a outra ponta da corda e os dois puxam com tanta força que removem a cabeça dele. Com todos fora de perigo, o casal de bonecos se reúne com seu filho e pensa em um nome para ele. Porém, Tiffany acredita que na verdade é uma garota e lhe dá o nome de Glenda, mas Chuck o chama de Glenn. Segundos depois, Jennifer chega na sala e procura pelo boneco Chuck, pois tinha escondido sua barra de chocolate na roupa dele. Ela vê o controlador de animatrônicos com a cabeça removida e acredita ser só mais um adereço do cenário. No entanto, ao olhar mais de perto, descobre que ele era real. Esse cenário macabro faz a polícia chegar no local, junto com a mídia, para investigar o caso. No entanto, Jennifer não quer responder perguntas e vai embora dali, com seu motorista particular Stan. Sem que os dois percebam, Chuck, Tiffany e Glenn entram no carro escondidos. No caminho, a boneca monta um plano para sua nova família. Ela irá transferir a sua alma para Jennifer, enquanto Chuck irá transferir para o produtor Redman. Quanto a Glenn ou Glenda, os dois discutem, pois Tiffany quer uma filha, enquanto Chuck quer um garoto. Eles decidem conversar melhor sobre isso depois, e no fim da viagem, os três bonecos se escondem no sótão da casa de Jennifer. De noite, o casal coloca o seu filho para dormir, mas antes Glenn pergunta aos pais por que eles são maus com as outras pessoas. Chuck diz que é uma diversão para ele, mas Tiffany decide que pelo bem da família, eles devem largar essa vida. Então ela faz o seu marido prometer que não vai machucar mais ninguém. Relutante, ele aceita, porém cruza os dedos atrás das costas, o que prova que a sua promessa é falsa. Enquanto isso, Jennifer se prepara para sua noite com o produtor Redman, mas sua assistente Joan diz que atrair o produtor para conseguir um papel é uma atitude desprezível. Em resposta, Jennifer diz que ela está demitida e pede que ela saia de sua casa. Minutos depois, Redman chega no local e os dois aproveitam seu momento romântico. Entretanto, sem que eles saibam, um paparazzi entra escondido na casa para descobrir mais sobre o envolvimento da atriz com o produtor. Junto a isso, Tiffany inicia o seu plano e coloca soníferos no champanhe, sem que o casal perceba. O plano parece estar indo bem, só que o momento romântico do casal se intensifica e eles não tomam a bebida. Ao mesmo tempo, o paparazzi registra tudo em suas câmeras, até que vê uma sombra na janela do banheiro. Ele acha isso muito estranho, mas fica pior quando ele vê a boneca Tiffany atrás do sofá, que pega um troféu na sala e acerta a cabeça de Redman. Depois disso, a boneca se revela para Jennifer, que corre desesperada pela casa. Enquanto tenta fugir, ela encontra Chuck e fica ainda mais assustada. O único caminho de fuga é pela cozinha, só que ela escorrega no chão, o que dá a Tiffany a chance de alcançá-la. Por ser fã da atriz, a boneca diz pra ela não resistir, mas Jennifer
foge outra vez e Tiffany acerta na cabeça com um troféu e ela cai inconsciente no chão. Pouco depois, o casal de bonecos puxa Redman e Jennifer pela escada e os colocam na cama. Enquanto Tiffany cuida de tudo, Chuck vê na janela o paparazzi, que registrou tudo o que aconteceu com sua câmera. Ele parte para capturá-lo, mas antes vai ao quarto de Glenn e o chama para ajudá-lo nisso, como pai e filho. Então os dois pegam o carro de Redman e partem pela estrada em busca do paparazzi. No caminho, Chuck controla o volante, enquanto Glenn pisa no acelerador. De repente aparece a cantora Britney Spears, que ultrapassa o carro dos bonecos e ainda caçou a deles. Chuck não deixa isso barato e pede pra Glenn acelerar. Ele consegue ultrapassar o carro da cantora e a empurra pra fora da estrada, o que faz o carro explodir junto com ela. Momentos depois, o paparazzi chega em seu escritório e começa a revelar as fotos. O fotógrafo dá uma olhada na foto que tirou do banheiro, mas se assusta quando Chuck aparece na mesa ao lado e solta uma risada macabra. Mesmo assim, o paparazzi pensa que é só um boneco com defeito e volta a olhar a foto, que é muito semelhante a esse brinquedo. Assustado, ele se vira para ver o boneco, que desaparece logo em seguida. O sujeito tenta fugir da sala, só que Chuck está pendurado no teto e se prepara para atacá-lo com uma faca. Ao ver isso, Glenn tenta impedir o seu pai, mas o fotógrafo se assusta com o boneco e salta para trás, em direção a uma estante com produtos químicos. Infelizmente, um desses frascos tinha ácido sulfúrico, que cai na cabeça do paparazzi e ele é eliminado. Glenn fica traumatizado por causa desse acidente, porém Chuck fica muito orgulhoso e até tira uma foto para registrar esse momento. Na manhã seguinte, Redman e Jennifer acordam na cama, sem lembrar do que aconteceu. O tempo passa e Tiffany segue escondida na casa de Jennifer. Ela está disposta a deixar a sua vida criminosa de lado e até mesmo liga para os parentes de suas vítimas para pedir desculpas. No entanto, em uma noite, ela ouve Redman e Jennifer conversarem durante o jantar. A atriz diz que está grávida e que o pai só pode ser o produtor, devido à noite que eles tiveram antes. Porém, Redman diz que isso é impossível, pois ele fez o procedimento médico para não ter mais filhos. Jennifer fica confusa e, para piorar as coisas, o produtor diz que, como ela está grávida, não vai contratá-la para o seu próximo filme. Ao ouvir isso, os instintos criminosos de Tiffany retornam e ela quer se vingar do sujeito por essa atitude. Além disso, o fato de Jennifer estar grávida foi culpa da boneca, pois enquanto os dois estavam inconscientes naquela noite, ela realizou uma bruxaria na atriz, usando o material genético de Chuck. Seu objetivo era fazer a atriz engravidar para que, quando o ritual for feito, o espírito de Glenn seja transferido para o recém-nascido. Mas agora ela percebe que precisa seguir o seu instinto e castigar o homem que humilhou sua atriz favorita. Minutos depois, enquanto Jennifer vai atender uma ligação, Redman continua seu jantar. De repente, ele sente uma presença atrás dele, mas ao se virar não há nada. Então o sujeito volta a comer, só que ao tirar um dos pratos da mesa de vidro, Tiffany aparece embaixo dele e corta o sujeito com uma faca. Redman tenta pedir ajuda a Jennifer, mas o ferimento é muito profundo e ele fica sem reação. Jennifer termina a ligação e, por ainda estar muito magoada com o produtor, vai embora e o deixa sozinho. O demente então cai na mesa sem vida e Tiffany comemora sua vingança. Porém, Glenn aparece na sala e vê o que a mãe fez. Apesar de envergonhada, a boneca pede ao seu filho que mantenha isso em segredo do seu pai, sem saber que o garoto fez o mesmo por ele. Na manhã seguinte, Chuck e Tiffany estão na cama e o boneco não quer esperar 9 meses para fazer o ritual. No entanto, sua noiva o conforta, dizendo que, como foi uma gravidez feita por bruxaria, muito em breve Jennifer terá o bebê. Como esperado, nesse mesmo dia, a atriz aparece com uma barriga enorme, indicando que ela está prestes a dar à luz. Desesperada, ela liga para sua ex-assistente Joan e pede por ajuda. No entanto, Tiffany também atende a ligação por outro
outro telefone e usa sua voz para se passar pela atriz. Isso deixa Joan e Jennifer confusas, mas a boneca faz isso para distraí-las, enquanto Chuck invade o quarto e segura a atriz com um lençol. Os dois lutam pelo quarto, mas o boneco consegue derrubá-la no chão e em seguida a amarra na cama. A atriz grita por socorro, porém Chuck puxa um lenço do seu bolso e coloca na boca dela. Ao fazer isso, também cai do seu bolso a foto que ele tirou com seu filho e o paparazzi. Ao ver a foto, Tiffany repreende o seu marido por ter quebrado o acordo que fizeram. Os dois começam a discutir e Glenn aparece e pede para que seus pais parem com isso, pois ele não deseja ser um criminoso também. Isso deixa Tiffany cheia de orgulho. No entanto, Chuck diz que ele não sente vergonha de quem ele é e que continuará com sua vida de crimes. Em um momento de fúria, ele bate na porta do guarda-roupa, que revela o corpo sem vida de Redman. Chuck logo deduz que sua esposa o finalizou e caçoa da hipocrisia dela. Porém, isso também significa que eles não poderão usar Redman no ritual. Sem pensar duas vezes, Tiffany liga para o motorista da atriz Stan, pois sabe que ele ama Jennifer. Então, se passando pela atriz com sua voz, ela o convida para sua casa e o demente aceita, apenas para ser capturado pelos brinquedos bugados. Com os dois amarrados na cama, o ritual de transferência está prestes a começar. De repente, as luzes se apagam e logo em seguida, Joan aparece do lado da porta e grita por Jennifer. Chuck decide resolver esse problema sozinho, enquanto Tiffany fica no quarto com Glenn. Segundos depois, Joan se lembra que tem uma cópia da chave embaixo do tapete e consegue entrar na casa. Ao explorar o local, ela vai até o quarto de Jennifer e encontra ela e Stan amarrados na cama. A mulher fica tão chocada com a cena que não percebe Chuck se aproximar por trás com uma faca. Nesse instante, Jennifer consegue tirar o pano da sua boca e diz para sua amiga que ela corre perigo. Entretanto, antes que ela possa se defender, do seu lado aparece Tiffany, que usa um spray e um isqueiro para queimar a jovem. Em meio às chamas, Joan se desequilibra e cai do parapeito da escada e bate com tudo no chão. Depois de ter feito mais uma vítima, Tiffany começa a chorar. Chuck tenta acalmá-la e diz que apesar de não serem um casal perfeito, eles precisam aceitar a sua natureza. Porém, ao se aproximar dela, o brinquedo descobre que na verdade era Glenn, ou melhor, Glenda, que assumiu de vez sua personalidade feminina e criminosa. Tiffany aparece logo em seguida e não acredita no que vê. Ela tenta fazer o seu filho voltar ao normal e até lhe dá um tapa no rosto. Por causa desse golpe, Glenn recupera sua consciência e fica com medo do que essa segunda personalidade pode fazer. Horas depois, chega o momento de realizar o parto de Jennifer. Para a surpresa de todos, a atriz não tem apenas um bebê, mas sim gêmeos, uma menina e um menino. Graças a isso, Glenn e Glenda podem transferir os dois lados de sua alma para os dois bebês. Com isso resolvido, só falta concluir o ritual de transferência com o colar e as palavras mágicas. Contudo, no último momento, Chuck decide que não quer mais fazer o ritual, pois ele prefere ser um brinquedo criminoso do que ser um humano comum. Tiffany diz que quer algo mais para sua vida, e como eles não vão chegar a um acordo, ela decide que a partir daquele momento, eles não serão mais um casal. Chuck não aceita o rompimento e com a faca na mão, se prepara para arremessar em Jennifer, pois assim a ex-noiva não poderá transferir a sua alma para o corpo dela. No entanto, Stan consegue se soltar e joga o seu corpo na direção da faca para proteger a sua amada. Em seus momentos finais, ele tenta declarar o seu amor a Jennifer, mas já é tarde demais. Furiosa, Tiffany pega a faca e arremessa contra Chuck, que cai no chão. No mesmo instante, a polícia ouve os gritos na casa e invade o local, onde encontra um corpo sem vida de Joan. Os dois
Os agentes sobem a escada e encontram Tiffany, presa e desesperada para socorrer os seus filhos. Mas os brinquedos não estão mais ali. Mais tarde, Jennifer está no hospital e pede ao seu empresário para poder ver os seus filhos. Porém, ele pede para que ela se recupere primeiro. Sem que ela perceba, Glenn e Tiffany estão escondidos embaixo da cama e a boneca coloca um tranquilizante no soro de Jennifer. Por causa disso, ela cai inconsciente no chão e a boneca mais uma vez inicia o ritual de transferência de almas. Segundos depois, a porta do quarto é atingida por um machado e do buraco aparece Chuck. A boneca não se importa e continua com a transferência, mas Chuck entra no quarto e a acerta com o machado. Com esse ferimento grave, a boneca cai no chão e se despede do seu filho. Porém, a sua morte desperta a fúria de Glenn, que por ter sido feito no Japão, consegue lutar artes marciais. Ele então desfere um chute contra o próprio pai e o chama para lutar. Chuck se enfurece e parte para atacar o garoto, mas seu filho dá um salto mortal e desvia do golpe. Logo em seguida, Jennifer recupera a consciência e joga o machado de Chuck para o garoto. Sem hesitar, Glenn acerta o seu pai no peito e em seguida golpeia os seus braços e pernas. Apesar de muito ferido, Chuck diz estar muito orgulhoso do seu filho, que sem outra escolha, lhe dá o golpe final. Sem os seus pais, o garoto se ajoelha e começa a chorar, mas Jennifer o conforta. Depois desse trágico evento, 5 anos se passaram e Jennifer vive com seus filhos Glenn e Glenda. No entanto, durante a festa de aniversário dos dois, a babá das crianças diz que tem medo de Glenda, pois acha os seus comportamentos assustadores. Ela pede para abandonar o trabalho e Jennifer, segurando uma boneca idêntica a Tiffany, aceita sua decisão. Porém, quando a babá estava prestes a ir embora, Jennifer a ataca com a boneca, bem na frente de Glenda, que gosta do que vê. Então é revelado que ainda no hospital, Tiffany conseguiu transferir a sua alma para o corpo de Jennifer e em seguida fez o mesmo com as essências de Glenn e Glenda para os bebês. Depois de dar fim na babá, ela e seus filhos comemoram a festa. De repente, Glenn recebe uma caixa misteriosa de presente e ao abri-la, encontra o braço do seu pai. Desesperado, o garoto tenta alertar a sua mãe, só que o braço toma vida e o ataca, revelando que Chuck ainda continua vivo. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Como Chuck vai se reconstruir para se vingar de sua família? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!